A gente vai orar, sem mais delongas. O presbítero Jurandir foi convidado para falar sobre como ser solidário e empático em tempos de isolamento. Então, é a famosa empatia, né, cristã, e que precisa ser fomentada, né? E principalmente agora em tempos, né, de isolamento. É complicado porque às vezes a pessoa está com dificuldade e a gente não consegue detectar. Segundo, tem gente que tem dificuldade também de falar que está precisando. Então, cheguei para o irmão, falei sobre isso, ele disse, não, mas não estou conseguindo vender nada, você está precisando de ajuda. Não, tá, estou precisando. Mas vamos ouvir o Jurandir, certamente vai trazer para nós uma palavra e uma orientação quanto a isso. Soberano Deus eterno Pai, queremos render graça pelo que Tu és, pela soberania, também, ó Deus, né, pela Tua bondade. O Senhor não tem deixado faltar a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, sobre a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui tendo a oportunidade de, mesmo por esse aplicativo, orar, entoar cânticos de louvores ao Senhor e ouvir as belezas, né, da Tua lei. Fica com Teu servo, abençoando no magistério e no seu ministério ali à frente da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Fica conosco hoje sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos desligar então o microfone. Estou vendo aqui todo mundo desligado. Só eu que não digo. O meu agora eu liguei. Nós temos uma boa audiência, Jurandir. Alguns estão em faculdade. Então, graças a Deus, tem uma boa audiência. Vou desligar aqui, tá? E agora eu ligo o meu. Então, meu boa noite a todos vocês. Prazerão estar aqui com vocês, mesmo que remotamente, né? Mas é o recurso que nós temos tido nos últimos dias. Como o Dorival já orou, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa breve reflexão. Eu quero convidar vocês para a gente ler, eu vou fazer a leitura de Gálatas em 2 textos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. O outro texto está também em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como ser solidário e empático em tempos de isolamento, né? É o tema nosso aqui nessa noite.
Eu queria só trabalhar algumas palavras aqui, particularmente solidário e empático. Segundo o dicionário, solidário tem a ver com aquele que partilha o sofrimento alheio ou se propõe mitigá-lo, ou seja, aliviar, abrandar, diminuir e atenuar. Então, o solidário é aquele que busca aliviar o sofrimento alheio. Um exemplo, fulano foi solidário com o seu amigo quando este perdeu o emprego. De que forma? Tentando ajudar a encontrar um outro, coisas do tipo. Outra palavra que aparece aqui é a palavra empático. Empático, né, vindo aí de empatia, que é até um termo que está bem ligado à questão da psicologia, é aquela tendência para sentir o que se sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Então, a empatia é você se colocar, né, em linhas gerais, no lugar do outro. Uma outra palavra que está aqui, não é de tanta dificuldade, mas eu quero só falar um pouquinho dela, que tem a ver com os nossos dias, que é a questão de isolamento. E nós temos aqui duas situações de isolamento. Nós temos os isolados, aqueles que estão separados por estarem já infectados, né? Ou em casa, ou internados em alguma unidade de saúde, por exemplo. Nós temos aí essa triste realidade no nosso país, depois do mundo todo já experimentar essa situação. E um segundo aspecto do isolamento é aqueles que estão separados com o objetivo de não contrair o vírus e se precavendo também para não transmiti-lo, né? Então, nós temos visto, quando a gente fala de isolamento, nós temos visto que este é o melhor remédio, embora muitos, né, a essa altura do campeonato, não acreditem. Mas, enfim, essa é uma outra discussão e não é o nosso tema aqui. O fato é, como acudir, como mitigar, como aliviar a necessidade de alguém, como ser empático em tempos de isolamento. Esse tema, meus caros irmãos, proposto pela Igreja da SEAB, me passado pelo pastor Dorival, esse tema pressupõe, esse tema sugere que nesses dias de isolamento há necessidades, há problemas, há dificuldades, carências e etc. a serem amenizadas. Então, vamos lá. Meus irmãos, o que nós temos que entender nesse momento? Nós temos que entender que a vida não para. Mesmo boa parte de nós isolados, confinados e de quarentena, na verdade a vida não para. E igualmente a igreja não para, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar.
Então, nós precisamos ler o presente momento e tentar buscar uma resposta para as necessidades que estão aí, e a gente precisa fazer essa leitura para poder responder. Isso tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a vida da igreja, isso tem tudo a ver com a vida da cristandade, né? Culto e sensibilidade social são intimamente relacionados na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero até recuperar um outro texto que está no livro do profeta Isaías. Se você não abrir aí, não tem problema, que você vai acompanhar a leitura que eu farei. É o texto de Isaías 1, versículo 12 ao versículo 17. Quando ele diz: quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Que palavra difícil, né? Que palavra dura, né, meus irmãos? As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Esse texto é de Isaías, repetindo o endereço, de Isaías 1, 12 a 17. Tomei conhecimento de um livro, eu não li esse livro, mas tomei conhecimento de um livro de um autor chamado Ronald Sider. Esse livro, ele é bem antiguinho, é da década de 70. O nome do livro é Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Eu olhando esse texto de Isaías, eu fico pensando nesse texto que Ronald Sider vai dizer. Eu diria para os meus irmãos que idolatria no culto e maus tratos aos pobres foram causas, inclusive, dos exílios na Síria e na Babilônia para aquelas duas nações de Israel, quando elas já estavam divididas em dois reinos, né? E Sider diz o seguinte: Deus está ao lado dos pobres para defendê-los. E nós devemos ombrear, dar o ombro, né? Ombrear com o Senhor nessa defesa como seus instrumentos, como filhos do Pai Celestial. Meus irmãos e minhas irmãs, tem uma palavra bíblica muito séria, que é o Novo Testamento dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus capítulo 22, 34 a 40. Né? Eu queria ler esse texto rapidamente para completar o que eu estou querendo dizer para os meus irmãos. Mateus 22, ele diz nos versículos 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí, quando a gente vai para a lei, quando a gente vai ver isso de maneira mais pormenorizada, a gente acha uma referência em Deuteronômio, capítulo 15, particularizando essa prática do amor ao próximo. E aí, então, Moisés deixa um registro no capítulo 15, nos versículos 7 do versículo 7 ao versículo 11, quando ele diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, aqui nós temos esse amor falado no Novo Testamento, mais pormenorizado lá no texto de Moisés, no texto da lei de Moisés, exatamente mostrando o cuidado que nós precisamos ter com os mais necessitados. E aí a gente, se fizermos uma retrospectiva bíblica, né, olharmos o Antigo Testamento, a gente vai ver Salomão, na sua sabedoria, orientando a respeito do cuidado com os pobres. Nós temos os profetas, como que os profetas, tanto os maiores quanto os menores, como que os profetas menores lutavam pela causa do mais necessitado, né? Nós vemos Jesus falando no Novo Testamento sobre a questão do necessitado, inclusive dando um grande exemplo ali, pensando as feridas do necessitado, do carente, do que sofre, inclusive na parábola do bom samaritano. Nós vemos, inclusive, os pobres no discurso de Zaqueu, quando ele teve um encontro, uma mudança com o Senhor Jesus, ele disse que ia dar metade dos seus bens aos pobres. Nós temos os apóstolos tomando um cuidado com os pobres, levantando campanhas para poder atender os mais necessitados, né? E aí nós chegamos agora a esse texto de Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 2, que nós lemos, meus irmãos, a gente vê Paulo, 14 anos depois da sua conversão, mais ou menos, Paulo, nesse texto, se apresenta como o apóstolo aos gentios, né? E os outros irmãos que ele encontrou ali em Jerusalém, que foram as colunas da igreja, como os mais conhecidos, né? Tiago, Pedro e João. Paulo foi encontrar com esses irmãos, e quando Paulo falou para esses irmãos sobre a mensagem que ele pregava, inclusive nas nossas traduções do texto bíblico, ali tem um título em cima dizendo: Paulo é aceito pelos apóstolos, né? Paulo, que era perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido.
E Paulo tem uma mensagem, mensagem que ele, em Gálatas, capítulo 1, diz que ele não recebeu por vontade humana, ele recebeu por revelação de Deus. O Senhor fez um chamado a Paulo e deu para ele uma mensagem para ele ministrar. Essa era a missão, a vida de Paulo agora era isso. Então, e agora? Paulo foi conferir tudo isso junto com o Tiago, Pedro e João, que eram as colunas. E aí eles estenderam a mão, né, a Paulo e a Barnabé, dizendo o seguinte, né, como se eles dissessem o seguinte, né, como se Paulo fosse conferir com eles se, na verdade, eles aprovariam a mensagem que Paulo estava pregando. E aí eles realmente aprovaram a mensagem que Paulo estava pregando. Tiago, Pedro e João foram pregar entre os judeus, os circuncisos, e Paulo e Barnabé foram pregar aos gentios, aos incircuncisos. E aí os irmãos não fizeram nenhuma correção, os irmãos não fizeram nenhuma observação, os irmãos não fizeram nada, a não ser apoiar a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Só houve uma observação, e é exatamente essa observação que eu vejo que é um texto fantástico, um texto sensacional, esse texto que nós vemos aí de Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Quando ele diz o seguinte, Gálatas, estou indo para o texto errado, Gálatas 2, versículo 10. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, né? E eles aos circuncisos. Então, Paulo e Barnabé iam para os incircuncisos, os gentios, e o Pedro, Tiago e João iam para os circuncisos, os judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando Paulo fala que o que me esforcei por fazer, Paulo já está falando, né, daquilo que a gente vê Paulo fazendo campanhas para poder ajudar as pessoas mais necessitadas. Mas então, o pedido de Pedro, Tiago e João foi que Paulo continuasse pregando, eles não tinham nada que acrescentar e nem tirar da mensagem de Paulo, não havia nenhum retoque na mensagem de Paulo. A única recomendação que eles faziam para Paulo era quando Paulo diz, versículo 10 de Gálatas 2, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres. Então eu acho isso muito sensacional. Esse versículo 10 é muito show, meus irmãos. Esse versículo 10 é maravilhoso. E depois, lá adiante, a gente vê o 6:10 dizendo, né? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós temos aí, nesses tempos de isolamento, a igreja precisa continuar olhando para as pessoas que estão assim mais necessitadas, as pessoas que estão mais vulneráveis. Dorival acaba de mencionar uma pessoa aí que perdeu os seus rendimentos, né? E ele precisa realmente de ajuda, como o nosso irmão já detectou. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Cuidar das pessoas mais necessitadas. Nós precisamos apoiar as pessoas mais necessitadas. Quando assim fizermos, nós estamos agindo corretamente. Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz assim, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Estão vendo? Tiago falando para a gente. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, o texto que a gente viu da lei de Moisés, pormenorizada, então vocês estarão agindo corretamente. Então, a igreja, quando ela procura conhecer as necessidades das pessoas,
ela está agindo corretamente. Temos que cuidar dos mais necessitados. Se nós estamos agindo corretamente, nós estamos então fazendo o quê? De que modo nós podemos agir corretamente? Estendendo a mão, buscando conhecer os problemas pelos quais cada um está passando. Outro termo que eu acho bonito, que está no Salmo 109, versículo 31, se colocando ao lado do próximo. Olha só o que diz o Salmo 109, Salmo 109, versículo 31. 109, 31. Ele vai dizer assim, o Salmo 109, 31. Pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. É muita dor, meus irmãos, é muito sofrimento, é muita carência. E essa pandemia veio também mostrar as diferenças, exalta as diferenças sociais, né? Eu estou falando para vocês sobre essa questão aí das minhas aulas por uma plataforma, e não é um momento apropriado para isso, mas aqueles que estão imbuídos de algum poder, até no contexto da educação, eles acabam maquiando uma verdade que a gente vê aqui bem perto da gente. Eu que estou lá na zona rural, ministrando aula daqui, eu sei. Eu vim da minha escola no dia 13 de março, numa sexta-feira. 14h15, foi sábado e domingo. 16 entrou em vigor o primeiro decreto da primeira quarentena de 15 dias. E assim nós estamos vindo desde lá. Eu conheço a realidade de lá. E vejo que alguns têm, muitos não, alguns têm, e outros não têm acesso a essas condições. Então, esse momento de pandemia, né, ele veio destacar as diferenças. Eu ouvi uma palavra, eu peço licença para citar o nome do padre Fábio de Mello. Ele usou uma fala muito sábia outro dia, quando ele disse que essa história de que nós estamos no mesmo barco não é verdade. O meu barco é um barco que pode ser diferente do seu, né? Nós estamos nós estamos diante da mesma tempestade. A tempestade está sobre todos nós, mas o meu barco é um, o seu é outro, né? E como temos pessoas em barcos furados com água entrando, quase levando-os à morte, né? Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos estender e nos colocar ao lado do pobre. Eu vejo esse texto do Salmo 109, o Senhor se colocando ao lado do pobre, e fico pensando, se Deus faz isso, nós não podemos ser sensíveis aos necessitados. Precisamos acudir, precisamos aliviar as suas necessidades. Inclusive, eu leio também um outro texto, que é um texto de Efésios 4, 28, que é fruto de uma transformação, e Paulo está falando com uma pessoa que está passando por uma transformação. E olha só o que ele diz
No texto de Efésios 4, versículo 28, ele diz assim, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O cara está saindo de uma vida desregrada, de roubos, e agora Paulo está dizendo o seguinte, aquele que furtava não furte mais. Ou seja, repartir com o outro, olhar a necessidade de uma pessoa e compartilhar, faz parte também de uma transformação da nossa vida. E assim a gente entende aquele texto de Efésios, quando diz o seguinte, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem por obras. Isso mostra que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos e devemos fazer obras. E fazer obras significa, inclusive, estender a mão ao pobre, ao necessitado, colocar-se ao lado dele e repartir com quem tem necessidade. Bom, nós temos vários outros textos que nós poderíamos compartilhar e eu acho que isso é uma coisa que nós podemos continuar estudando. Os irmãos, eu estou fomentando esse tema, esse estudo aqui, e aí os irmãos podem aprofundar em mais leituras. Como que nós estamos fazendo isso aqui na igreja do aeroporto? Já que nós todos, como cristãos, né, precisamos ter essa consciência de que o pobre, o desvalido, o necessitado, o carente, essas pessoas estão aí, essas necessidades estão presentes. Como é que nós podemos fazer? Então, eu vou compartilhar um pouquinho a nossa situação aqui na igreja do aeroporto. A primeira coisa é que a gente vai para o texto da família da fé. Como diz o texto de Gálatas, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, com relação à família da fé, nós temos procurado fazer aquilo que é o mais simples. Nós verificamos as necessidades de todos, né? Porque, né, entre nós, os da família da fé, temos aqueles que são mais vulneráveis, né? Aí que está a questão da tempestade. A tempestade é para todos, mas os barcos são diferentes, né? Então, nós temos os mais vulneráveis. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos verificando as necessidades de todos. Como? Então, nós temos os nossos líderes de células, ou dos nossos pequenos grupos. Nós temos os nossos presbíteros, diáconos, o pastor. E nós fazemos o contato regular. Simples assim. Contato regular por meio do WhatsApp ou telefone convencional, né? Com o objetivo de detectar possíveis carências, né? E, havendo necessidades, nós vamos suprindo. E tem surgido necessidades. Temos deixado, assim, uma palavra assim aberta, um coração aberto para os irmãos, né? Nós temos também um canal aberto no Instagram todas as noites, às 19 horas, em que as pessoas pedem orações. A gente tem uma palavra e a gente tem oração. E estamos todos debaixo dessa mesma tempestade, procurando um caminho que possa nos aproximar uns dos outros. Tem uma palavra do pastor Neil Barreto, que o pastor Eldo citou no sermão de domingo, que é o seguinte: a pandemia nos tirou o lugar e o templo, mas não nos tirou a comunhão, e não pode tirar. Não pode tirar. Não nos tira a comunhão, não pode tirar e jamais vai tirar. Nós não estamos reunidos naquele lugar,
nós não estamos indo ali, mas a nossa comunhão precisa ser fomentada, fortalecida, e nós louvamos a Deus por todos aqueles aqui que estão com dificuldades, né, de conectar. Essa questão da conexão é para todo mundo. Quando pensamos que todos estão conectados, aí já não é mais a questão da conexão de todos, aí é a questão da internet, que dá aquele bolo de gente procurando internet, aí cai a internet fica ruim. Mas nós estamos tentando nos aproximar a cada dia e conhecer. Então, por meio desses canais, a gente fica sabendo das necessidades das pessoas. Conduzir alguém ao médico, né? Outro dia uma senhora tinha feito uma cirurgia, precisou fazer uma revisão na meiuca da pandemia. A gente se deslocou, fomos lá levá-la para fazer essa revisão de uma cirurgia de catarata. E também a questão de providência de cestas básicas para a comunidade. Então, há pessoas que precisam e a gente também providencia a cesta básica, tentando conhecer e obedecer o texto bíblico que fala que nós precisamos cuidar primeiro da família da fé. Mas, como nós já temos a orientação dos apóstolos também, e a recomendação de Pedro, Tiago e João a Paulo, para que eles não se esquecessem dos pobres, nós precisamos abranger a todos. E aí, o que nós fizemos também aqui? Primeiro, a família da fé, nós agimos dessa forma aí. Detectamos muitas necessidades e temos atuado nessa área, graças a Deus. Eu sei que tem gente que fica sem jeito. Fica. Mas eu acho que o importante é essa comunicação. Comunicar abertamente, abrir o coração, deixar a pessoa falar tranquilamente. Uma hora ela vai dizer para a gente. Eu sei que é difícil, às vezes, você entrar na intimidade, perguntar como é que está, né? Mas eu acho que, à medida que a gente vai cultivando essa intimidade, a gente vai chegando lá. E, meus irmãos, também quando a despensa fica vazia, né? Aí eu acho que a pessoa acaba abrindo o seu coração e falando com a gente, e a gente procura suprir essa necessidade. Então, uma coisa é a questão da família da fé. A outra é a questão de abranger todos na nossa localidade, na nossa cidade. O que nós podíamos fazer? Então, por meio do centro social, nós criamos aqui, a igreja criou uma equipe que buscou e tomou conhecimento de carência de alimento. E nós levantamos uma campanha nas redes sociais, na rádio, Compaz, divulgamos também aqui na Redondeza, e um projeto chamado Igreja em Ação acabou arrecadando bastante alimento. Nós pegamos uma lista de pessoas carentes junto ao CRAS, pessoas que já estavam cadastradas nessa instituição, e aí nós providenciamos uma entrega de uma arrecadação de alimentos num ponto em frente à igreja mesmo, né? Colocamos uma tenda e fizemos ali um ponto de arrecadação num sábado desses aí. Sábado, acho que foi dia 16. E a entrega era por meio daquele estilo drive-thru, né? Que você nem precisa descer do carro para entregar. Aí nós tivemos a primeira equipe, que começou às 9 horas da manhã, uma equipe que estava recebendo o material, levava lá para dentro. A outra equipe lá fazia toda a higienização e colocava em cima de uma mesa grande, né? Aí uma equipe trabalhou das 9 ao meio-dia, e depois, quando a outra equipe ia chegando, aqueles que chegaram na primeira parte da manhã saíam e iam embora para não ter aglomeração. Todo mundo de máscara, direitinho, álcool, gel, tudo dentro dos padrões orientados pelas agências de saúde, pelas autoridades da saúde.
Aí a equipe da tarde ficou até às 15 horas e depois, a partir das 15 horas, com todo o material higienizado, a outra equipe entrou providenciando a montagem das cestas. Irmãos, para a glória de Deus, nós conseguimos arrecadar bastante cesta básica e entregar essas cestas básicas. Deve ter sido em torno, me parece, de mais de 800 quilos de alimento. Aproximadamente umas 40, me parece que foram 40, em torno de 35, 40 cestas básicas que nós destinamos a pessoas muito carentes aqui na nossa redondeza. Já entregamos essas cestas e, assim, meus irmãos, eu acho que é isso, é uma coisa simples. Eu estou falando, assim, do que foi feito aqui e do que está sendo feito aqui, né? Nós precisamos fazer, assim, de maneira simples, tentando atingir aqueles que estão perto da gente, tentando ver onde é que está essa carência e tentando suprir. Eu queria lembrar, meus irmãos, aqui, de um texto, né, que está em Apocalipse 21, né, que é uma leitura muito interessante, Apocalipse 21, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui não tem a palavra fome, né? Mas um dia nós não teremos mais os pobres. Quando nós não teremos mais essas necessidades, não teremos mais essa dor. Mas, né, fome tem tudo a ver com tristeza, com choro, com dor. Então, quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho, né? E a gente está tentando fazer o nosso papel enquanto a gente tem essa oportunidade. E aí, meus irmãos, nós aprendemos a orar com Jesus e dizemos a Ele, né, que o reino do Senhor venha, que venha o teu reino. Mas nós não podemos cruzar os braços de fato, né? Precisamos tentar detectar. Existe uma linha de pensamento, de teologia, que acha que o quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor. Deixa a coisa acontecer, que é assim mesmo, para termos sinais evidentes de que Jesus está voltando, tem que deixar o pau quebrar aí e vão embora. Mas a teologia reformada não. Teologia bíblica, teologia reformada, entende que a vida eterna já começou, né? O já e o ainda não, nós já somos salvos, mas ainda não fomos gozar da vida eterna para sempre. E enquanto estamos aqui com essa vida eterna já conquistada em Cristo Jesus, nós ombreamos com o Senhor nesse projeto de sermos igreja que olha para a necessidade do outro, né? Nós temos que ser igreja amorosa, sim. Nós temos que cuidar das pessoas, sim. Dos da família da fé e das pessoas que estão próximos a nós sentindo fome. E nessa pandemia, a coisa está bem exuberante. Então, mediante as necessidades do pobre, nós não podemos fechar a mão a eles, né? Então, assim, esses dias a gente tem pensado muito sobre essas coisas, né? Como é que a gente vai, como é que tem sido o nosso orçamento, o que nós temos destinado para as carências das pessoas, né? Será que há alguém que eu possa ajudar? Será que há alguém que eu possa contribuir com ela, né? Eu acho que é um tempo de reflexão. Vou tomar um gole d'água e vou ler um outro texto para a gente finalizar.
primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Primeira de João 3, 17 e 18. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Bom, nós temos mais é que orar, pedir a Deus graça dele para a gente tentar localizar as carências, que são muitas, hein? E tentar fazer um pouco, no meio de tantas necessidades, ver o que a gente pode fazer. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo elogio. Vamos, como igreja do Senhor, procurar nesse momento tão caótico, tão difícil. Nós precisamos ser solidários, empáticos nesse tempo de isolamento. Parece ser uma contradição, né? Estamos isolados, então como é que a gente vai fazer para poder acudir as pessoas, né? Estamos isolados, mas a nossa fé é operosa, né? Nossa fé é operosa, como diz Paulo aos Tessalonicenses. E essa fé operosa coloca o crente em circulação e coloca o crente fazendo uma leitura desse presente século, desse presente momento, nessa fase difícil que nós estamos vivendo. E que Deus nos dê a graça de descobrirmos o que podemos fazer e de que maneira possamos fazer para que a gente possa ser solidário e empático nesse tempo de isolamento. Que Ele nos abençoe. Olá? Muito bem. Palavra oportuna, né? E profunda, né? Eu tenho encorajá-lo de outras oportunidades compartilhar essa palavra, porque não é tão frequente, deveria ser, diria, no contexto do evangelicalismo brasileiro. Então, queria só facultar a palavra aí para os irmãos. Gostaria que a Lorena, se o Rodrigo acompanhou aí, Lorena, para depois ele orar para a gente. Mas antes a gente vai facultar a participação, uma pergunta, uma aplicação. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, Jurandir? O pastor. Olá. Quem está falando aí? É a Neia. Oi, Neia. Oi, pastor, deixa eu falar. Eu acho muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo, entendeu? E eu, como igreja da SEAB, como igreja de Cristo, que eu penso assim, a igreja somos nós. A gente nunca pode ficar esperando, eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente. Eu vou contar assim rapidinho o que aconteceu. Eu sou autônomo. Uma cliente minha, assim que aconteceu esse negócio tudo aí parando, essas coisas tudo, né? Ela ligou para minha casa e falou assim, né? Eu tô ligando para você, que eu tava conversando com meu marido aqui hoje, que eu faço massagem, depilação com você há muitos anos. E eu quero falar para você que eu sei que você é autônomo, o que você precisar em dinheiro, eu falo para você que eu levo na sua casa. Eu não quero que você passe a dificuldade, que eu sei que você pode passar algum aperto. Quer dizer, uma pessoa que não é evangélica, não, sabe, uma pessoa sem você ver a consideração. Isso me fez chorar. Eu chorei, que eu falei, Credê, olha que coisa interessante. Uma pessoa... Aí, o que eu passei a fazer? Fazer o que ela estava fazendo. Aí, eu agradeci ela, falei, só no momento eu te agradeço, porque, graças a Deus, o meu marido, né, ele está aposentado, ele é do Estado, mas se eu precisar, eu vou te procurar. Mas eu quero te agradecer, porque você está despertando em mim também algo, entendeu? Aí ela, né, quer dizer, eu achei muito bonita a atitude de uma pessoa. Aí eu falei que é Deus, porque
eu tenho vizinha, aí eu procurei os meus vizinhos que são autônomos, junto com o Credê, fui na casa das pessoas, eu conversei com algumas, entendeu? E falei, o que vocês precisarem de remédio, alimento, perto da minha casa, aqui comigo e com o Credê, vocês não vão passar dificuldade, porque para o remédio, para o alimento, para um gás, vocês podem contar com a gente. E incrível Amém. que pareça, a minha oração que eu estou fazendo todos os dias na minha casa, a gente não deve ficar falando as coisas, porque o que a mão faz, a outra não tem que saber, mas eu estou falando assim, Claro. como igreja da SEAB, o que eu e o Credê fazemos para as pessoas, assim, sabe, como que nós recebemos bênção de Deus. Aqui é tanta bênção que eu recebo, quanto mais eu ajudo e o Credê, mais bênção nós recebemos. E é bênção, assim, financeira mesmo, entendeu? Então eu fico assim, vendo como que Deus tem abençoado meu lar. Agora mesmo você está falando aí, eu perdi um pedaço do culto, porque a campainha tocou, uma família pedindo comida aqui na minha casa, entendeu? Olha só. E eu oro a Deus todos os dias, Senhor, coloca na minha porta, eu estou fazendo almoço, eu tenho comida na minha casa, mas, Senhor, em nome de Jesus, se alguém estiver precisando, que venha na minha casa. E por incrível que pareça, pastor Jurandir, por incrível que pareça, a minha campainha é difícil de que não tem alguém pedindo um prato de comida, tem alguém pedindo uma roupa. E eu tenho as minhas clientes, que agora, antes de começar o curso, passou uma mensagem para mim, né? Eu já perdi a vontade de viver. São pessoas que não estão precisando de alimento, estão precisando de oração, precisando de Deus, que eles têm dinheiro e não têm Deus. Então, a gente às vezes acha que é só o necessitado. E esse Instagram de vocês aí é muito interessante para a pessoa que precisa de oração, que nós estamos aqui, não só para ajudar com o alimento, mas para ajudar também na oração. Então, eu, na mesma hora que um pede oração, o outro está pedindo um gás, um está pedindo uma comida, um está pedindo uma cesta. E hoje mesmo, uma outra pessoa me pediu uma cesta. Eu falei, Credê, nós vamos comprar, vamos dar um jeito. Porque as pessoas, é roupa. Então, a gente está fazendo assim, sabe? Eu peguei na minha casa, juntei lençol, toalha, separei vários, um pede uma coisa, outro pede outra. Então, eu acho que como igreja, a gente não faz nada, mas a gente tem que ser como um beija-flor, fazer a parte da gente. Então, eu acho muito interessante. E eu acho bonito, porque o Credê tem o mesmo dom que eu. Eu falei, Credê, se isso for um dom, porque eu sinto a dor da pessoa, eu sinto a fome da pessoa, eu sinto aquela coisa, minha vontade, isso aquilo que eu não posso fazer. Um dia desse, a dona Norma me ajudou muito aí com uma família que só tinha uma cama. Eu até liguei para ela, porque ela tem também esse dom. Aí ela me ajudou, o Credê foi lá com a caminhonete, pegou para ajudar uma família, o homem chorou e falou assim, na minha casa, nem quando ele é solteiro, ele tinha aquelas coisas que ele ganhou, só coisas boas. Então, é como o senhor falou, Jurandir, aquilo que a gente não faz sozinho, aquilo que eu não posso fazer, por exemplo, uma cama, um fogão, eu divulgo no meu contato, até para o pastor lá da igreja do aeroporto, eu tinha pedido. Ele falou, tá, né, você precisaria? Eu falei assim, não, agora eu consegui tudo, assim, em 2 dias eu consegui tudo, até além do que o cara queria. Então, como igreja, nós não podemos ficar de braço cruzado, a gente está preso dentro de casa, mas nós temos que estar assim, a nossa ação, isso é para Deus, é para o reino de Deus. Entendeu? A sua palestra aí foi maravilhosa, é uma coisa que nós precisamos de viver isso na nossa vida, não só na fala. Não é que a gente quer aparecer, mas nós temos que ajudar o necessitado. Tem gente passando muita dificuldade, a igreja está aí para isso mesmo. Que Deus abençoe aí, tá? Foi ótimo mesmo a palestra, entendeu? O que nós temos que estar fazendo mesmo. Amém. A igreja é agência, né? E tem que se importar com isso, sim. A sua fala é assim, mostra a sua experiência. Eu acho que a questão de o que uma mão dá, a outra deve esconder. A questão é assim, é um conceito que a gente tem, um princípio bíblico, mas você está aqui numa plataforma, num grupo, e nós estamos compartilhando experiências, porque nós não temos toda a verdade, assim, do que a gente faz aqui, né? Você tem uma experiência aí, o outro tem a experiência lá, a gente junta a experiência de um com o outro e tentamos fazer, diante desse mar de necessidades, a gente tenta ser um pouco aí, como diz a proposta do tema, a gente tenta ser solidário. Porque, gente, é muito difícil. Pastor Jurandir, Oi, filho. Há um tempo atrás, eu ouvi a palavra de um missionário, ele trabalhava, ele e a família, com crianças em situação de risco. E eu me lembro que, na fala dele, ele disse, lá pelo finalzinho, né, ele contou várias experiências, situações, né, assim, que comoviam muito a gente, quem estava me ouvindo. E ele disse que, no final da fala dele, que ele não conseguia entender o povo de Deus sendo um povo tão fechado à questão da adoção. Ele disse, nós somos adotados, co-herdeiros, né, com Cristo, por adoção, e somos um povo tão fechado à adoção. Uhum. E aí eu remeto isso para uma outra questão, né?
essa questão da adoção é uma experiência que Paulo e eu temos, né? A gente viveu essa experiência. Mas a gente pôde adotar uma pessoa, uma criança. E a gente sabe de inúmeros, né, abrigos, vamos falar só do nosso país afora, de crianças crescendo sem uma estrutura familiar, só uma estrutura institucional em torno delas, tá? E aí, quando você faz essa fala tão importante nessa questão, né, da empatia, da solidariedade, da questão da gente olhar a necessidade do outro como se minha fosse, né? Nesse momento de pandemia, isso fica mais aflorado. Mas isso deveria ser o nosso dia a dia. Deveria ser o nosso dia a dia enquanto cristãos. E aí, quando a gente vai para a questão das leis, né, que a gente encontra na palavra de Deus, e aí a gente vai para as leis de Moisés, por exemplo, eu não consigo entender esse mesmo povo, né, esse mesmo povo de Deus, que é tão fechado a questão da adoção, por exemplo. Esse mesmo povo também é fechado a enxergar situações importantes que eu não posso fazer, mas elas podem acontecer a partir dessas situações, como, por exemplo, sistema de cotas, como, por exemplo, reforma agrária e outras coisas que esse mesmo povo rechaça. Esse mesmo povo de Deus está lá na lei de Moisés, mas não serve para os nossos dias, né? Não serve para os nossos dias. E a gente vai rechaçando essas coisas e continua se dizendo povo de Deus. É complicado, minha irmã. É tema para uma outra conversa, né? Sim, para uma longa conversa. É uma longa conversa, viu? Porque aí tem várias esferas para a gente mexer, né? É verdade. Eu acho que a igreja precisa desempenhar o seu papel. Tem um livro do Lloyd Jones ou Don Stott, não sei se dois vão me lembrar, ou o seu espírito ou o seu mundo. Você precisa fazer essa leitura, né? E saber que estamos nesse mundo como agência de transformação. Então, é muito difícil para a gente ver a igreja tomando caminhos totalmente avessos àquele que ela deveria tomar. Então, nós precisamos orar muito ao Senhor, pedindo a Ele graça para que a gente não fuja dessa perspectiva. Que a gente não fuja dessa perspectiva, que a gente tenha compromisso com o outro, compromisso com o próximo, compromisso com o desvalido, compromisso com o necessitado e compromisso com as políticas públicas. Nós não podemos deixar isso se perder. Então, a nossa oração deve ser intensificada a cada dia nessa direção. Como povo de Deus, eu concordo com a senhora. Nós devemos realmente encabeçar esses movimentos para a glória de Deus e para a assistência dos mais necessitados. É verdade. Pastor, eu queria falar de uma outra coisa, saindo um pouco aí. Nós estamos vivendo um momento de extrema dureza. Eu acho que extrema dureza no mundo todo. Nós não estamos vivendo. O problema de fim no Brasil não é no Brasil, é no mundo todo. E aqui a gente achava assim, não, Itaperuna no interior não chega, mas já estão hoje quase 300 infectados, algumas mortes. E aí, quando em vez, eu e Claudino, na nossa convivência familiar, 3 casos. Um foi a óbito, um primo meu, logo no começo da pandemia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e agora um sobrinho de Claudino, que é uma pessoa muito amiga da gente, muito próximo, muito ligado a gente. Ele e a mulher dele, ele é dentista, a mulher dele é enfermeira. Os 2 testaram positivo. Isso tem sido uma angústia para a gente muito grande mesmo. E a gente convive com essas coisas de perto. E aí convive
com mais pessoas que você também conhece. E aí, às vezes, o que acontece? As pessoas, às vezes, ligam para a gente, mandam mensagem, ora por mim, ora por fulano. Eu não tenho condição, pastor, eu falei para o ontem, eu não tenho condição de orar o vizinho do amigo meu, o meu amigo, o irmão da igreja, porque eu tenho que orar pelo mundo todo. A angústia que se vive não é... São... De morte, por exemplo, tem 33 mil quase hoje no Brasil. Hoje deve estar batendo mais. Quer dizer, infectado, e as pessoas que ficam infectadas, esse sobrinho de Claudina, ele falou para a gente, ele não deseja para ninguém vivenciar isso, porque é uma coisa horrível você ficar dentro da sua casa, ele, a mulher e uma filha, todo mundo comendo cada hora pode ir junto, todo mundo para comer, e trancado dentro de casa, igual numa prisão, cada um no seu quarto. Uma coisa... Ele estava falando do horror dele. Ele é um rapaz que é crente e tal, uma pessoa que a gente gosta muito. Pessoa de fé. Ele estava falando do horror que é você vivenciar isso. Né? Ele relatou essa experiência para a gente. O Claudinho está falando com ele todo dia e tal, em função desse momento. Eles já estão recuperados, graças a Deus. Então, ele é assintomático, então não tem muito problema. A mulher dele teve alguns sintomas, mas parece que já venceu o período lá de isolamento, quarentena, já venceu. Desse isolamento mesmo lá do infectado, ela já venceu o período. Mas eu queria falar exatamente disso. Ora por fulano. Eu acho que nós temos que ter orações mais abrangentes. O quadro é muito doloroso em qualquer lugar. É verdade, Paulo. O meu conhecido é por todo mundo. Eu falei, o egoísmo de eu orar pelo meu sobrinho. Eu orar pelo meu primo, muita gente. E você vê, né, Paulo, e a quantidade de gente que perdeu os seus familiares, né, cara? É um negócio gigantesco, No mundo todo. No mundo todo. Agora, o que nós estamos vivendo aí, né, Paulo, é que agora nós já estamos, assim, passando todos os países lá para fora, todos, né? Estamos adiante. Mas aí é questão da política pública, né? Eu não é sério, né? É melhor não entrar nem muito nessa área. Porque aí já é outra conversa. É outro momento também, política pública. Minha opinião, né? Não sei. Na verdade, é assim, é isso aí mesmo. É isso aí. Assim, uma oração que a gente tem colocado também, olha, Senhor, eu até acho que nós teremos uma vacina num tempo aí mais rápido, né? Graças quando os tempos são outros, você vê, né, a vacina para poliomielite, né, demorou mais de 40 anos, né, para surgir, né, e acho que 1 ano, 2 anos, quem sabe, já estão testando aqui no Brasil, inclusive, nós já teremos uma vacina. Eu creio que a nossa vacina sai até o final do ano, eu creio que para esse caso sai até o final do ano. Tomara a Deus, rapaz, tomara a Deus, vamos orar por isso também. Meus irmãos, o papo tá bom, estamos em mais de 1 hora, graças a Deus, e queria agradecer uma expressiva participação, mesmo na quinta-feira, tema relevante. Agradecer ao Jurandir, que na verdade já faz parte do quadro Pastores da Igreja da SEAB também. Está sempre conosco, né? O próximo domingo estará conosco o reverendo Clóvis Falcão, é uma figura. Ele trabalha com os hispânicos, somente bolivianos, lá em São Paulo, missionário da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele foi preletor do nosso acampamento lá em Rosal, foi professor no seminário lá de Recife muitos anos, escritor também, mas tem doutorado, mas extremamente simples. O ministério dele é na rua, e diz que já tem gente boa demais na igreja. É isso aí. Dentro dos templos. E ele vai estar, se Deus quiser, domingo, 10 horas, através aqui do Team Link, tá bom? Rodrigo, tu tá na área, não? Pastor Dorival, eu queria aproveitar o momento que estamos todos aqui reunidos, acho que é importante. Todo domingo, 8h30 da manhã, tem uma moça que é uma pianista, uma moça que faz concerto em tudo enquanto é lugar do mundo. Ela é doutorada em música, ela é muito boa. Ela está entrando, a Simone Leitão, ela entra no Facebook, Simone Leitão,
Facebook, 8h30. Ela faz exatamente, só toca hinos no nosso cenário. Ela é filha de pastor presbiteriano. Ela só toca hino de 8h30 a 9h para poder, sabe, que 9h as pessoas vão para a igreja. E aí então, vão para os seus links da igreja. E aí ela faz ela diz que é uma live de intimidade. Mas é muito legal, acho que se a gente puder ir, 8h30 acorda, bota lá no Facebook, manda então seu vídeo. É muito legal. Muito legal. Esse domingo agora eu acompanhei a live dela. Bacana, Paulo. Quero convidar todo mundo, que é muito rico. Muito legal. E ela é uma pessoa de cultura muito ampla, e ela fala do livro, fala das histórias, fala quem canta, quem cantou. Então ela é uma figura muito legal. Ótimo. Uma dica muito rica, muito boa. Culturalmente muito boa, muito importante. Espiritualmente também, é claro. Né? Principalmente, porque só toca hino antigo. Tá? Muito obrigado. Muito bom. Ô, Dodô. Opa. Reverendo ministro, irmão pastor Dorival, anjo da igreja. Cadê o povo? Quem está aí com você aí? Tá a Juliana. Quem mais está aqui? A Juliana está aí. Juliana, tudo bem, Juliana? Está em home office, né, Juliana? Estou aqui sentada aqui quase o dia inteiro. Legal. O Credê está ali. Quem mais está aqui? Dona Wanda, a Dona Wanda também. Cadê a Dona Wanda? Gilberto. Gilberto aí também. Oi, Gilberto! Tudo jóia. Tudo bem, meu camarada? Tranquilão? Jóia. Liga os microfones aí, gente. Deixa eu ver. Ô, Dona Néia, tudo tranquilo? Tudo em paz, então tá jóia. Bom ver todo mundo aí. Tá vendo o Giba também, meu colega de trabalho. Bom te ver aí, Giba. Janara, Otávio também tá aí? Cadê o Otávio, rapaz? Aparece aí, gente. Cadê o Otávio, meu Deus? Ativa a câmera. Tá gravando, ó. Por sinal, sem autorização de Jurandir, ele gravou a palestra, jogar no YouTube daqui a pouco. Eita! Ixi, agora já era. Caiu na rede, é peixe. Tá aí nas redes sociais do Brasil inteiro. Tá bom, no canal do IPCA. Maravilha. Ô, Janara, Rodrigo tá por aí, Janara? Você assistiu a palestra, senão como é que vai orar? Não, ele assistiu sim, tá aqui. Isso. Ô, pastor. Obrigado, Rodrigão. Vamos orar, então? Isso. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Agradeço a oportunidade de estarmos fazendo essa reunião, Deus, mesmo à distância, onde podemos estar ouvindo um pouco mais a Tua palavra. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, que possamos estar compreendendo nosso papel como verdadeiros cristãos, que nós possamos estar sendo usados pelo Senhor, Deus, para poder estar alcançando vidas, ajudando o nosso próximo, possamos estar fazendo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar aquelas pessoas necessitadas. A gente pedir que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão acometidos aí com esse vírus, ó Deus, e o Senhor possa estar dando forças a eles, ó Deus, que eles possam estar vencendo essa batalha, pela vida deles, ó Deus. Peço também pelos familiares daqueles que perderam entes queridos, amigos, que o Senhor possa estar visitando também, os confortando, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te oro, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, venha estar perdoando os nossos pecados. Amém. Amém. Então, eu acho que acabou, né? Amém. Grande abraço, gente. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Amém. Tchau, Wanda. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu.
Pastor Renato estava aí escondido, hein, pastor? Tchau, gente. Tá isolado? Esse tá em isolamento, hein? Ei, Wanda! Boa, pastor! Tudo Ô, minha bom? filha, vem com Deus, tá? Ô, Wanda, a feijoada durou uma semana, hein, Wanda? Oi, Genival! Ô, pastor. Vai, Genival, tranquilo? Tudo bem. Bom Aí já dia. correu 20 quilômetros hoje, Jurandir. Aê, vem também, Genival. Ele falou que o feijoada durou uma semana. Olha, pastor. Um abração, gente. Vem com Deus. Valeu. Rapaz. Valeu. Valeu, tchau. Tchau. Com Deus.